Oiê, vamos falar da UFO? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje eu vou trazer para vocês, então, 3 tipos de perguntas que mais caíram nos últimos 3 anos da UFO para você poder se preparar e como são pedidos essas perguntas e você poder se sentir mais seguro no primeiro dia. A UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia, também disponibiliza os vestibulares antigos no portal de seleção DIRPS, então eu vou deixar aqui embaixo o link também, que foi o local que eu acessei para poder ver as últimas perguntas que rolaram da UFO, e isso vai ajudar bastante você a poder ficar mais tranquilo até mesmo na parte de literatura, na primeira fase, para você poder conseguir responder as perguntas. O que acontece é que a parte de literatura da UFO, ela possui a questão que a gente tem também alguns livros de leitura obrigatória, então é importante você fazer uma leitura atenta desses livros e também você conseguir perceber algumas características importantes desse livro. Porém, como também já rolou dos anos passados, já teria algumas perguntas, eu aconselho fortemente você também fazer os exercícios, mas aqui eu vou falar as perguntas como elas se caracterizam nos últimos 3 anos sobre os livros. A primeira questão que aparece frequentemente é a questão do que a gente tem sobre perguntas do texto narrativo. Se você for perceber, na maioria, quando a gente tem o vestibular da UFO, a gente tem uma grande maioria de elementos de texto narrativo. Isso faz com que a gente seja perguntado sobre desenvolvimento de personagens e desenvolvimento também da história. Claro que também a gente tem questões importantes como elementos principais na narração, mas isso vai depender sobre qual que é o assunto do livro. Como, por exemplo, frequentemente a gente tem perguntas sobre o Curtice e a questão do que a gente tem até mesmo no abrasileiramento das personagens, a questão da sobrevivência das personagens no Curtiço, ou também até a elevação social que a gente tem da personagem principal do Curtiço, que é o João Romão. Mas também a gente pode ter outros elementos, como a questão do feminismo, do machismo, e também da situação da escrita e da mulher, quando a gente vai ver a questão do livro A Cor Púrpura de Alice Walker. Isso vai depender, mas também é interessante perceber que até mesmo a gente tem perguntas que vão para 2 livros, como por exemplo, até mesmo teve num ano que teve a junção de como a gente tem essa questão do limite da sobrevivência, do que acontece com o Curtiço e acontece ao mesmo tempo na Cor Púrpura. Então, vale a pena você saber das ideias principais, tanto o desenvolvimento das personagens, o desenvolvimento da história e as ideias gerais que cada livro possui. O segundo tipo de pergunta focada são a questão dos textos poéticos. A gente tem a questão de que não somente vai ser analisado essa questão de você ver um poema e ser apresentado para você um dos poemas que aparece das obras, mas também alguns elementos referentes até mesmo à construção e à interpretação do que você possui. Você pode perceber que a UFO não pede tantos escritores como também outros vestibulares, e que geralmente os escritores estão perto de um período muito próximo. Se você for perceber do que a gente tem do vestibular 2022/2, a gente tem que um dos escritores é do pré-modernismo, a outra da literatura contemporânea, e também a gente tem mais um escritor do modernismo e um escritor também do período do naturalismo, realismo-naturalismo. Então significa que você não vai ter que estudar todas as escolas literárias, mas mais importante que isso, você pode fazer com que você sim estude escolas literárias para você poder perceber uma questão social, mas o mais importante que acontece no poema é a questão do projeto literário. Então todo projeto poético existe de um poeta, de por que ele escreve, para que ele escreve, e até mesmo no que aconteceu com Carlos Drummond, que tem essa temática mais universal, essa temática mais social do que acontece no seu livro de A Rosa do Povo, a gente pode perceber isso com muito mais frequência. Então é interessante você fazer o quê? Se você tem um livro que acontece de um poema, você entender qual que é a intenção do livro, qual que é o projeto poético, como que são os temas mais tratados dentro desse livro, para você poder conseguir mandar bem na primeira fase. Por fim, a gente tem a questão do texto dramático. É muito comum a gente ter também esse outro tipo de texto na parte da UFO, que não é tão comum nos outros vestibulares. Eu acho isso curioso, porque o texto dramático ele oferece muitas oportunidades para a gente poder ter outros tipos de interpretação que a gente não está tão vinculado e que a gente tem essa oportunidade na UFO. O que acontece é que a gente tem que, no texto dramático, a gente tem uma necessidade de primeiro identificar os elementos de um texto dramático. Porque o que acontece é que a gente geralmente tem rubricas, ou seja, a gente tem uma questão de que são sinalizadas as ações que estão acontecendo. Mas o texto dramático é um texto para ele ser performado, é para ele ser dramatizado, ele não é um texto necessariamente para ser apenas lido. Então você tem que imaginar que tem que ter uma ação, você tem que imaginar que tem uma questão de representação dos sentimentos, da representação da voz. Então isso é importante perceber quando você vai analisar um texto, até mesmo de como são os recursos para poder mostrar essa dinâmica, mas também mostrar para o próprio leitor essa fluidez que acontece ao longo do texto. Não só isso, mas dependendo da obra vai ser se perguntado sobre as ideias gerais que acontecem no livro.
mas isso acontece com todas as perguntas que tem também de texto narrativo e de texto poético. Então preste atenção para você poder entender quais são os principais temas abordados. Lembre-se que o teatro ele tem uma função de ele poder ensinar uma sociedade, ele tem uma questão de uma função catártica, de você conseguir se relacionar com a personagem que está acontecendo ali. Então lembre-se, que já foi dito há muito tempo atrás, que tem a questão do ser rico se corrige em seus costumes, que o teatro tem esse poder de poder falar sobre situações do cotidiano e uma lição que a gente pode levar para frente. Assim como também acontece no texto dramático brasileiro, que é pedido também na UFO. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Essas são as 3 principais questões que aparecem quando a gente tem a parte de literatura. Lembre-se que não necessariamente vão ser os únicos tipos de pergunta. Também há perguntas sobre figuras de linguagem, que também a gente pode mesclar um pouquinho com a questão de gramática, ou até mesmo uma interpretação de texto que aparece num poema com um outro poema. Mas essas são questões que aparecem às vezes particularmente. Nos últimos 3 anos a gente tem muito mais a função sobre os temas gerais de uma obra, sobre elementos do que a gente tem de construção de um poema e de um drama, que são muito mais notórios e que parecem com muito mais frequência, em geralmente 60 a 70% das perguntas, do que os outros tipos de perguntas também. E, inclusive, você ficou com alguma questão sobre a UFO na primeira parte, alguma coisa que você não entendeu? Escreve aqui nos comentários para eu poder saber. E caso você vai continuar estudando para UFO, para você poder ver a segunda fase, ou também você ter o gabarito das perguntas, fica tranquilo que aqui no canal eu também vou trazer a resposta também das outras perguntas e, inclusive, mais informações para a segunda fase, até mesmo sobre informações importantes para você saber dos livros de leitura obrigatória. E caso você queira ver também as perguntas e também você queira estudar mais para os próximos vestibulares, tem mais informação no meu Drive para você poder conseguir estudar de graça. E caso você queira vir estudar literatura comigo, não só para UFO, mas você também aprender as outras escolas literárias e também saber mais sobre os autores, tem também o meu curso aqui embaixo, com o link para você poder acessar, e você tem um curso com acesso vitalício que é atualizado semanalmente. Vale lembrar que caso você não goste do curso e você viu que não era exatamente aquilo que você queria, você sempre pode pedir o reembolso dentro de 30 dias. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!